Nós vamos dar sequência à exposição do livro de Atos. No domingo passado, foi exposto aqui o capítulo 11, no domingo no culto vespertino. E agora nós daremos sequência no capítulo de número 12. Atos, capítulo 12. Atos 12. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos ler comigo todos os versículos 5? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oremos ao Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos pregar uma mensagem expositiva nesse capítulo. Eu convido você a fechar seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, fala aos nossos corações. Tu já perdoaste os nossos pecados. Exalta o nome de Jesus, abençoa a nossa vida, deixa-nos sentir Tua presença graciosa aqui, que enche o nosso coração de alegria, de paz e da Tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão. Quando eu era jovem, irmãos, na igreja, a gente cantava uma música que eu achava bonita. Ela dizia assim: estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar, faze-me ouvir teu querer, faze-me ouvir tua voz. E o coro dela diz assim: fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, e todo meu ser te ouvirá. Você quer que Deus fale com você essa manhã? Canta esse coro comigo então, vai ser sua oração. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, e todo meu ser te ouvirá. Amém. Já houve um dia na sua vida em que você quis jogar tudo para cima? Já houve um dia na sua vida em que você literalmente perdeu a esperança de viver? Já houve um dia no qual você disse: agora eu vou meter o pé em tudo e não quero saber de mais nada. Agora eu cansei de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, de tanta falta de compreensão, de tanta resistência. Estou caindo fora, não aguento mais. Eu acho que todos nós já tivemos momentos assim na nossa vida. No passado, quando eu passei por um momento assim, uma música que Deus usou para consolar muito o meu coração, me consolou bastante, foi aquela canção que nós cantávamos antigamente. Hoje eu estou bem cantor, né? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, e é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Vamos cantar essa também? Vamos lá? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, e é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de
Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Talvez você está com a cruz hoje, cante comigo mais uma vez. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, e é preciso pedir ajuda para poder continuar. A igreja. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Se você tem vivido um momento de angústia, momento de dificuldade, momento de dor, de sofrimento, de opressão, de indecisão, clame o nome do Senhor Jesus. Ele te ajuda a carregar a cruz. O nosso texto, amados irmãos, no livro de Atos, está falando do desenvolvimento da missão. E ele nos ensina nessa manhã que no desenvolvimento da missão nós enfrentamos lutas, conflitos, angústias, aflições e perseguições. Mas que mesmo sofrendo nós podemos orar, e se Deus assim o quiser, nos dará livramento para a glória e honra do seu santo nome, nos defenderá, e Ele mesmo pode mudar todas as circunstâncias, nos encher de esperança, abençoar a nossa vida, e nos fazer crescer, e fazer com que sua igreja cresça, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Esse é o ensinamento do capítulo 12 do livro de Atos. E o tema da mensagem que eu compartilho com você nesse capítulo, nessa manhã, é o seguinte: não se desespere, Jesus está no controle. Não se desespere, Jesus está no controle. Ele está no controle das suas aflições. Não se desespere, Jesus está no controle. Ele está no controle das suas aflições. O texto nos diz, irmãos, que Herodes Agripa I, o neto de Herodes, o grande, daqueles dias dos quais Jesus nasceu, esse Agripa I que tem um domínio do tamanho do reino do seu avô, porque ele era amigo de Calígula. Calígula lhe deu muitas terras para governar na Palestina. Mas esse Herodes é neto de uma judia chamada Mariane, e ele ganhou o apreço dos fariseus. E ele ganhou tanto o apreço dos fariseus que, ainda sendo descendente de um idumeu, na época das festas judaicas, eles o deixam ler a Bíblia em praça pública. E para angariar então o favor dos religiosos judaicos, Herodes resolve perseguir os apóstolos. E a Bíblia diz então que ele chamou um dos 3 melhores amigos de Jesus e o prendeu, Tiago, irmão de João. E literalmente o texto diz que Tiago foi passado a fio da espada. Imagine Tiago preso, e então um dos guardas, a mando de Herodes, finca-lhe a espada no ventre. E quando a espada é tirada, Tiago cai, e dentro de alguns instantes morre, por causa do nome de Jesus. Quando nós estamos na missão, nós enfrentamos aflições, perseguições e angústias. Mas até nas nossas mais terríveis angústias e dores, nós não podemos nos esquecer que Jesus está no controle. Herodes viu que a sua atitude agradou os judeus. Então, chegando à festa dos pães asmos, que antecede a Páscoa, ele mandou prender o apóstolo Pedro. E ele colocou, amados irmãos e irmãs, 4 sentinelas, cada uma de 4 soldados. 16 soldados para prenderem o apóstolo Pedro. Como pela lei, amados irmãos, ninguém podia ser assassinado na Páscoa, ele ia apresentar Pedro depois da Páscoa para assassiná-lo, para agradar os fariseus, os religiosos, o sinédrio e todos os judeus. E aqui, amados irmãos, nós vemos que Pedro fica preso e vai ser liberto. E talvez você se pergunte comigo nessa manhã: pastor, Deus amava mais
Pedro do que Tiago? Porque Tiago foi preso e foi assassinado. E Pedro foi preso, e nós veremos no texto que depois de alguns dias ele foi liberto. Então Deus ama mais Pedro do que Tiago? Não, meu amado irmão, não ama. Nós acreditamos que o nosso Senhor Jesus é soberano e tem todo o poder nos céus e na terra. Ele faz tudo como lhe agrada, e Ele disse a nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas pastor, Tiago morreu a fio da espada, uma morte feia, triste. Pedro sobreviveu e conseguiu cumprir o ministério alguns anos mais. Irmãos, Paulo diz em Romanos 14, 7 e 8, que se nós vivemos ou morremos, nós não vivemos ou morremos para nós. Ele diz: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Preste atenção, a partir do momento em que Jesus deu a vida na cruz em seu lugar e pagou as suas dívidas na cruz do Calvário e ressuscitou, você é dele, meu querido amigo e irmão. Ele pagou por sua vida e você a ele pertence. Então, se você estiver vivo, você é do Senhor. Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida. Mas no dia que você morrer, isso não significa que Deus não te ama, pelo contrário, Ele quis mostrar a você a glória dEle, e te levou para a presença gloriosa dEle, para te livrar desse mundo de angústia, de dor, de sofrimento e de grandes aflições. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que o Senhor está no controle. Ele está no controle das nossas aflições. Ele cumprirá os seus propósitos, Ele nos levará a bom termo, e tudo que acontecer conosco vai cooperar para o nosso bem, e vai ser para a glória dEle. Então imaginem comigo, nós pensamos muitas vezes, nós vemos dois irmãos de uma mesma família, dois irmãos crentes piedosos que amam a Jesus, e de repente eles se preparam na mesma escola, e um deles então consegue um excelente emprego aos olhos dos homens, se torna um grande executivo, tem um salário de 6 dígitos, e o seu irmão é um funcionário que ganha 3 salários mínimos. Você vai dizer: Deus ama mais do que ganha mais? Não, meu irmão, Deus é soberano. Foi Ele quem nos deu os dons e talentos que temos. E Ele sabe onde nos quer colocar e onde cada um de nós é mais útil para a glória dEle. E se Ele é soberano e nos ama, mesmo que você seja o irmão que ganha um salário menor, você não precisa se deprimir, você não precisa ficar angustiado, porque independentemente de salário, Deus promete cuidar de você, te carregar no colo e abençoar a sua vida todos os dias, e te levar para estar com Ele na glória. Nós precisamos reconhecer, amados irmãos, que nos nossos sofrimentos, nas nossas aflições, nas nossas dores, nas nossas angústias, Jesus está no controle. Não se desespere. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o tempo e o modo. O momento em que eu vou ser chamado para a glória já está determinado. O momento em que você também será chamado já está determinado. Tudo está nas mãos do Senhor, e Ele é soberano, e Ele ama você. Então não se desespere, creia no Senhor. Ele cuida da sua vida, Ele abençoa você. Certo grande teólogo europeu, talvez o mais famoso teólogo europeu do século XX, foi fazer uma palestra nos Estados Unidos, num grande seminário. E aí um jovem repórter perguntou para aquele doutor qual era para ele a principal verdade das Santas Escrituras. E ele então falou assim: Deus é soberano e Ele me ama. E aí ele começou a cantar um hino que nós cantamos aqui semana passada, que a gente cantou: sei que Cristo me quer bem, né? Mas a versão que ele cantava dizia assim: Cristo me ama, eu bem sei, pois a Bíblia disse assim. Cristo me ama, eu bem sei, e hoje disse: vem a mim. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia disse assim. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia disse assim. Você é amado, meu irmão, você é amada, minha querida.
Talvez você esteja passando por um vale de sombra de morte, mas o Senhor deu a vida na cruz por você. Ele te comprou com o sangue dele. Talvez Ele colocou você nessa aflição para que você se identifique mais com Ele ainda, porque se você está sofrendo, você começa então a entender um pouco mais o quanto Ele sofreu por você, e você se torna mais confiante, mais dependente e mais certo de que o Senhor, que deu a vida por você, nunca vai te abandonar, vai te carregar no colo, vai cuidar de você. Não se desanime, Jesus está no controle das tuas aflições. Ele deu a vida por você. Nunca ninguém amou você como o Senhor Jesus te ama. Louvado seja o Senhor. Creia nele, descanse nele. Ele vai conduzir você por esse vale de sombra de morte, por esse vale de angústia, e ele vai se glorificar na sua vida. Louvado seja Deus. Não se desespere, Jesus está no controle das suas aflições. Não se desespere, Jesus está no controle. Ele está no controle do seu livramento. Não se desespere, Jesus está no controle, sim, no dia do livramento. O texto nos diz, irmãos, eu já vos disse que Pedro tem 16 soldados cuidando dele. E aí então a palavra vem nos contar, amados irmãos e irmãs, que faltando um dia para que Pedro fosse assassinado, ele dorme placidamente na prisão, amarrado, encadeado, acorrentado a 2 outros soldados, amados irmãos e irmãs. E aqui eu acho isso uma vitória tremenda, sabem por quê? Porque na primeira vez que Pedro se viu ameaçado, quando Cristo foi preso, ele negou Jesus, mas aqui mostra que o coração desse homem agora é curado, e ele confia em Deus independentemente das circunstâncias. Literalmente ele está pronto para morrer, sabem por quê? Porque ele está condenado a morrer no outro dia, e dorme placidamente em sono profundo, como se nada fosse acontecer. Um milagre aconteceu na vida desse homem. O coração dele foi mudado. Verdadeiramente ele confia em Deus, mesmo em face da morte. Mas a Bíblia diz para nós, no versículo de número 5, que Pedro está guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Amados irmãos, o anjo então acorda e chama Pedro, mas preste atenção, como disse o grande puritano Thomas Watson, o anjo chamou Pedro, mas a oração chamou o anjo. O povo orou a Deus, Deus mandou o anjo ir lá. Pedro, acorda. Pedro acordou. Vista sua roupa, Pedro. Pedro vestiu. Bota a capa, devia estar frio lá fora. E as cadeias caíram nos braços de Pedro. E Pedro se levantou com aquela luz gloriosa brilhando ali. Os soldados continuaram dormindo profundamente. E Pedro passou pelo primeiro portão da primeira sentinela, ninguém o viu. Passou pelo segundo portão. Chegou lá fora, amados irmãos, nós vemos o primeiro portão automático da história da humanidade, sem controle. Ele abre, nem MacGyver consegue fazer abrir desse jeito. E de repente então, amados irmãos, eles passam lá fora. E quando eles entram numa rua, o anjo desaparece. E Pedro fala: ué, eu achei que eu estava sonhando. É verdade, Deus me libertou. O que eu vou fazer? Vou lá para a casa de Maria. Maria era mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, uma irmã de posses da igreja de Jerusalém, e era parente de Pedro. E quando Pedro foi para aquele lugar, a sentença de morte estava marcada para outro dia. A igreja, num grande momento desse, tem que fazer o quê? Vigília. Passa a noite orando. E os irmãos estavam orando, clamando pela libertação de Pedro. Quando Pedro chegou no portão, bateu no portão. Tem alguém aí? Por favor. Rode, a menina que trabalhava naquela casa há muito tempo, foi lá fora ver. Por favor, abra o portão. E ela ficou tão agitada, tão comovida, que ela voltou para o grupo da oração e falou: irmãos, eu fui abrir o portão e ouvi a voz de Pedro lá fora. Aí os crentes disseram: de jeito nenhum, não é ele não. É impossível que aconteça um negócio desse. Já viu um povo que ora e não acredita na oração que está fazendo?
O povo ora e não acredita que Deus pode responder. Aí um mais supersticioso lá, né, porque os judeus eram supersticiosos, não, é o anjo dele, né? Os judeus acreditavam que cada um de nós tinha um anjo da guarda e que o anjo de Pedro tomou forma. E aí, enquanto eles estão naquela conversa, Pedro bateu no portão, abre, gente! E aí Rod foi lá, abriu o portão, Pedro entrou, irmãos, aquela confusão, Pedro, você mesmo, que não sei o que e tal, aquela alegria, e Pedro... Pessoal, peraí. Eu estava lá na prisão, contou toda a história. Eu achei que ia morrer por Jesus, e eu estava tão feliz porque o meu coração estava em paz. Eu estava preparado para ser um mártir. Mas de repente entrou um anjo glorioso, me mandou vestir, as cadeias caíram, abriu um portão, abriu dois, abriram três. Quando eu saí na rua, eu vi que eu estava liberto. Glória a Deus. Façam o seguinte, contem para Tiago, não é o Tiago que morreu, tá? É o Tiago, irmão de Jesus, que agora é o presidente lá do Sínodo em Jerusalém, filho de José e de Maria. Contem para Tiago, ele agora é líder da igreja, e Pedro saiu, amados irmãos, para se esconder, para se preservar. Que livramento maravilhoso! Deus nos liberta, amados irmãos, intervindo de maneira sobrenatural, em resposta à oração da igreja de Cristo Jesus. Mas além dessa intervenção sobrenatural, Deus também nos liberta, nos defendendo, amados irmãos. A Bíblia diz em Romanos 12:19 que nós não devemos nos vingar a nós mesmos. O Senhor disse, minha é a vingança, eu retribuirei, eu sou o Senhor. E o texto nos diz, irmãos, que aquelas sentinelas que deixaram Pedro passar, você vai falar, poxa pastor, mas é culpa deles. Eles tinham muitos outros pecados, irmãos, pelos quais Deus poderia lançá-los no inferno, como poderia fazer comigo e com você. Herodes fez um inquérito, eles falaram, não sabemos como sumiu. Ele falou assim, vamos cortar a cabeça de todo mundo, matou todo mundo. E aí então, Herodes saiu dali chateado de Jerusalém, e voltou para Cesareia Marítima, que era a capital do seu império, a capital daquela província romana de Israel. Um ano depois, no mês de agosto, Herodes era amigo de Calígula, ele resolveu, isso é provavelmente no ano 44 da era cristã, ele resolveu fazer uma festa no mês de agosto em homenagem a César, porque era o aniversário de César. E aí então o texto nos conta, amados irmãos, que ele estava brigado com os tírios e com os sidônios. O pessoal de Tiro e Sidom, aquelas são uma das cidades mais antigas do mundo, não pertencia ao reino de Herodes. Mas eles se sublevaram contra ele, e ele fez o seguinte, ele proibiu Israel de mandar trigo e suprimentos para Tiro e Sidom. E aquelas duas grandes cidades marítimas precisam de comer. Então eles falam com Blasto, que é o camarista do rei, é como se fosse ali o ministro da fazenda do reino de Herodes, pedindo a Herodes para ter um tempo de reconciliação. E no segundo dia daquela festa, em Cesareia, você se lembra da cidade de Cesareia, você já viu alguma foto? Tem um grande anfiteatro, é uma cidade na qual os Herodes quiseram trazer toda a cultura greco-romana para dentro de Israel. Então no segundo dia daqueles jogos da festa, Herodes, de maneira vaidosa, aparece com a roupa, amados irmãos, tecida com fios de prata. Então quando ele aparece, o sol brilha e a roupa dele resplandece de maneira gloriosa. E os tírios e os sidônios bajuladores querem reconciliação com ele. E Herodes então faz um discurso, e então quando ele faz o discurso, os bajuladores dizem, isso não é voz de um homem, isso é voz do próprio Deus. E Herodes não se humilhou, ele aceitou o louvor. E a Bíblia diz que ele, imediatamente, amados irmãos, foi comido por vermes, gusanos. Joséfo conta no seu livro Antiguidades que, naquele momento em que Herodes fazia o discurso e era louvado, muito supersticioso, ele viu uma coruja pendurada num fio, e naquele momento sentiu uma dor profunda, e rompeu o apêndice de Herodes. E ele então foi para casa, e durante 5 dias as bactérias tomaram conta do corpo dele, e depois de uma apendicite, de uma peritonite aguda, onde ele apodreceu ainda em vida, porque ele tinha um cheiro horrível, ele morreu humilhado e acabado. Quem defende o povo do Senhor é o próprio Senhor. Você não precisa se vingar.
O Senhor te livra sobrenaturalmente. O Senhor te livra, Ele intervém a seu favor, Ele te defende. Não se desespere, Jesus está no controle. Se Deus soberanamente quiser livrar você dessa situação, irmão, Ele vai livrar. Mas se Ele, amado amigo irmão, não quiser livrar você, Ele não livrará. Mas se Ele te livrar, Ele vai intervir poderosamente para a glória e para a honra do nome dEle. E você então fará como Pedro, compartilhará esse momento de livramento com os irmãos. E você poderá sentar-se e ver Deus te defendendo do ataque do diabo, do inferno, daquelas pessoas que te perseguem injustamente. Porque quem te livra, quem te protege, quem te defende é o Senhor. Há 20 anos atrás, mais de 20 anos, irmãos, eu li um livro escrito por nosso querido Ronaldo Lidório. Livrinho preto, Missões, o Desafio Continua. Naquele livro ele conta que ele era professor do Seminário Presbiteriano do Recife, ensinava sobre missões, e ele dizia que os mártires, nos momentos da sua morte, não tinham medo de morrer, mas eles louvavam o Senhor. E Ronaldo foi visitar os Quechuas no Peru, esteve pregando ali, e num dia em que ele estava pregando na igreja, o Sendeiro Luminoso entrou, invadiu a igreja, levou ele e um amigo. E ele disse que num primeiro momento ele sentiu um medo angustiante de morrer. Mas ele orou ao Senhor, ele disse: Deus, se eu sair dessa e ficar com medo de morrer, eu não posso ensinar mais sobre missões. Então o Senhor me abençoa, me guarda, me dá a tua paz. E quando chegou o momento, irmãos, em que o Sendeiro Luminoso levou aqueles irmãos da igreja, cristãos, para serem assassinados e os colocou no paredão, ele orou ao Senhor e ele disse que sentiu a paz de Deus que sobrepassa todo entendimento de uma maneira inexplicável na sua vida. E eu imagino, irmãos, eles já acionando as metralhadoras. E quando eles estavam ali, pronto para fuzilar, alguém entrou gritando: peraí, esse aqui é meu, não sei o que. Pegou o Ronaldo e jogou dentro de uma caminhonete. E saiu com ele dali. E o jovem amigo dele, peruano, foi fuzilado. E quando ele chegou na igreja, a mãe do moço: cadê meu filho? E Deus o livrou para ser esse missionário tão querido do nosso coração, que levou o evangelho a Gana, que está no Amazonas, que abençoa tanto a nossa IPB, o nosso Brasil. Mas veja bem, o amigo foi fuzilado, Ronaldo foi livrado. Quem dá o livramento é o Senhor. E ele teve paz do Senhor e tem ensinado missões muito tempo para a glória de Deus. Deus te dá o livramento, irmão. Ele tem todo o poder para te dar o livramento. Se Ele te der o livramento, dê toda a glória a Ele. Não guarde só para você, compartilhe com os demais. E por favor, pare de atirar pedra nas pessoas. Preste atenção, ninguém bate em mim e em você sem que o Senhor permita. Talvez o Senhor quer provar que você é dele e não reage na carne. E você então vai esperar nele. E na hora certa, Ele vai te defender. A minha defesa, a sua defesa, é o Senhor. Então confie no livramento de Deus. Entregue-se nas mãos do Senhor. Não se desespere. Jesus está no controle. Está no controle das aflições. Está no controle do livramento. Você tem se desesperado no dia da aflição? Mas talvez você diga: pastor, eu estou tentando de todo jeito, pastor. Eu mando currículo, eu escrevo, eu ligo, eu não arrumo emprego. Pastor, eu estou lá naquela empresa, eu me desfaço, eu faço tudo do chefe, eu sirvo, eu atendo, eu tenho boa vontade, e o cara não melhora meu salário, pastor, de jeito nenhum, pastor. Pastor, eu estou tentando de tudo, eu estou tratando aquela mulher com carinho, eu estou tentando ser bondoso, eu estou tentando ser uma boa esposa, mas esse homem é bruto que nem uma porta, reverendo, o que eu faço? Não se desespere. Jesus está no controle, e Ele está no controle das circunstâncias e dos resultados. Jesus está no controle das circunstâncias e dos resultados. Irmãos, eu fico maravilhado como esse capítulo termina. O capítulo começa triste, um apóstolo assassinado, o outro preso com risco de morrer. Vamos ver como é que o capítulo termina? Nós vamos ler versículo de número 24 e 25. Eu leio 24, a igreja 25.
Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Vocês, o 25. Amados irmãos, o capítulo começa com morte, com prisão. E acontece tudo que eu já preguei para vocês. E aí o texto vem nos dizer, amados irmãos, no versículo de número 24, que entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Louvado seja Deus. O capítulo começa com um tom de angústia e de sofrimento, mas termina com circunstâncias diferentes e com grandes resultados para a glória e para a honra do nome do Senhor. Depois daquela grande perseguição e daquela angústia, o texto diz que a igreja crescia e se multiplicava. Diz o texto que a palavra do Senhor, não está dizendo que mais livros da Bíblia eram escritos, estava dizendo que a pregação aumentava. Deus despertava mais e mais pregadores e mais pontos de pregação, igrejas se abriam e eleitos eram convertidos e milhares de pessoas vinham a Cristo Jesus por causa da ação sobrenatural de Deus. Agora preste atenção comigo, amado irmão. A igreja, quando ela apanha, ela cresce. Tertuliano diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja, porque quando a igreja está sendo perseguida e passa por dificuldades, ela se dobra de joelhos na presença de Deus. E quando ela ora, amados irmãos, Deus intervém sobrenaturalmente. Como diz o nosso querido príncipe Hernandes, quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Portanto, amado irmão, quando o inimigo te bate, te persegue, ele está atuando de uma maneira contraproducente. Porque quando eu e você somos perseguidos e passamos por aflições, nós buscamos o Senhor. E quando nós buscamos o Senhor, Ele atua em nosso favor, para a glória dEle, e Ele intervém em nossa vida. Nosso texto nos diz que Deus fez a igreja crescer. Quando o inimigo bate, a igreja cresce. Quando a igreja é perseguida pelo mundo, ela cresce, porque ela se volta para o Senhor e se coloca nas mãos de Cristo Jesus. E esse crescimento, amados irmãos, das circunstâncias e essa alteração dos resultados vem de maneira tal que, como fruto dessa grande perseguição, Deus começa a gestar o maior projeto de missões mundiais do livro de Atos depois deste momento. O versículo 25 que diz que Barnabé e Saulo, que foram levar uma oferta da igreja de Antioquia para Jerusalém, você lembra que eu preguei semana passada? Voltaram para Antioquia e levaram Marcos. Aqui Deus está preparando a equipe da primeira viagem missionária que mudou a Europa, que mudou o mundo, que mudou a história das missões. Jesus está no controle das circunstâncias e dos resultados. Eu sei que eu sou professor de homilética, os professores de homiléticas não gostam que no mesmo ponto a gente coloque duas coisas, circunstâncias e resultados. Mas ainda sendo professor de homilética, para mim a homilética está debaixo da palavra. E aqui Deus mudou as circunstâncias e Deus nos deu novos resultados. Porque agora a igreja que era perseguida vive um momento de grande prosperidade em salvação de almas para a glória de Deus. Então nós temos resultados, eleitos se convertendo e Deus preparando uma das maiores equipes missionárias de todos os tempos, como fruto da perseguição, da luta e da dor. Pasme comigo, meu querido irmão, preste atenção, minha querida irmã. Talvez você está passando por um grande sofrimento, mas o seu sofrimento não é sem propósito. Ainda que você não entenda, talvez Deus esteja preparando você para uma nova realidade. Talvez Deus esteja preparando você para um novo momento. Talvez Deus esteja preparando você para um novo salto no seu ministério cristão. Talvez você sofreu uma grande perda para se levantar e começar a ser um instrumento para consolar pessoas que sofreram grandes perdas. Amados irmãos, nós vemos muitas vezes isso. Eu me lembro uma vez que eu vi uma mãe cujo filho foi assassinado na cidade do Rio de Janeiro, num assalto brutal. Ela criou uma associação para cuidar de todas as mães e dos pais que perdiam filhos de maneira brutal. Foi terrível o sofrimento dela, mas aquilo gerou bem e evitou que outras pessoas padecessem. Então aquele sofrimento não foi vão.
Preste atenção, se você está vivendo um momento de grande angústia, Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida. Talvez Ele quer te preparar para algo melhor que vem adiante. Talvez você precise ser quebrado, entender o quanto você precisa dEle. Talvez há uma nova realidade nascendo para você. Então, por favor, no desespero, não arranque os seus cabelos. Não diga, Deus me abandonou. Senhor, porque o Senhor me permite passar por isso? Não, meu irmão, não se desespere. Jesus está no controle. Ele deu a vida por você. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele está no controle das aflições. Ele está no controle do livramento. Sim, Ele está no controle das circunstâncias e dos resultados. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Então diga, Deus, me ajuda a aprender o que eu preciso aprender no sofrimento, e usa a minha vida para que eu seja uma bênção, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Não se desespere. Jesus está no controle. Diga ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, faz de mim uma bênção, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que Deus te visite com consolo, com paz, com perspectiva, com coragem, com esperança. Em nome de Jesus. Amém.